Olá, uma ótima noite para você que acompanha a nossa programação. Seja muito bem-vindo a mais uma edição do programa Vejam Só, aquele que, sem dúvida nenhuma, é o melhor debate teológico da televisão brasileira. Uma alegria dividir mais um programa com você que nos acompanha, que curte o Vejam Só e que participa do programa, né? Que interage. Fica ligadinho que daqui a pouquinho nós já vamos colocar a enquete aí para você votar, interagir e participar da nossa construção aqui do programa. Mas, bom, deixa eu primeiro apresentar os meus convidados. Na sequência, já vou colocar o tema do nosso debate de hoje. Com muita alegria, que o Vejam Só recebe aqui nos nossos estúdios o pastor Edmilson Saraiva, ele que é ministro da Igreja Assembleia de Deus, Ictus. Pastor Edmilson, obrigado, meu irmão, por aceitar o nosso convite. Seja muito bem-vindo. Graça e paz. Graça e paz, meu irmão, e a graça e a paz do Senhor Jesus a todos que estão nos assistindo. É uma grande alegria estar novamente neste belíssimo programa. Eu quero já começar aqui agradecendo pelo convite, agradecendo ao nosso irmão Zeca, a toda a produção, agradecendo a Deus por todas as dádivas. Eu também não posso deixar de agradecer, e já quero fazer isso, irmão Zeca, nesse início. Agradeço ao meu amigo, psicólogo clínico Jimmy Magalhães, que tem sido um colaborador assíduo nesta casa. Sim. E ele que tem sido o intermediador entre eu e esse programa. E eu quero aqui também deixar o meu agradecimento a ele, a minha família, que sem dúvida estará me assistindo, está me assistindo, e toda a família AD Ictus. Para mim é uma grande alegria poder representá-los aqui nesse belíssimo debate. Alegria nossa, meu irmão, em recebê-lo. Para a gente começar, vou pedir as informações da igreja também. Muito bem. Para quem nos assiste, o endereço, dia e horário das principais atividades por lá. Pastor, por favor. Muito bem. Bom, eu sou ministro, pastor, presidente ali da Igreja Assembleia de Deus Ictus, que fica ali no Jardim Sapopemba, zona leste de São Paulo, bem próximo ao terminal Sapopemba, na rua Soldado Cândido de Luz Paiva, número 98. Nos reunimos ali todas as terças e sextas, às 8 horas da noite, e todos os domingos, 9 horas da manhã, Escola Bíblica Dominical, e às 18h30, um grande ajuntamento abençoado naquele lugar. Amém, que bênção. Ficam aí as informações para você que nos assiste, e inclusive as redes sociais da igreja já apareceram aí para você também, mas se não anotou, perdeu, passou rápido, fica tranquilo. Nós vamos deixar tudo fixado lá no nosso perfil oficial do Instagram para você poder acessar também e entrar em contato, conhecer um pouquinho melhor do ministério também. De novo, obrigado, meu irmão, pelo carinho. E o Vejam Só tem o privilégio também de receber nesta oportunidade o professor Ivan de Oliveira Durães, ele que é professor da Faculdade Teológica Batista de São Paulo. Professor Ivan, de novo, obrigado por aceitar o nosso convite. Muito carinho que nós recebemos o irmão novamente aqui nos nossos estúdios. Seja muito bem-vindo, uma ótima noite, graça e paz, meu irmão. Graça e paz. Muito obrigado, Zeca, pelo convite, por esta oportunidade. É sempre um grande privilégio vir para este programa tão sério e já um programa presente no nosso cotidiano, tratando de temas fantásticos, temas importantíssimos para a vida cristã e também temas diversos no que diz respeito ao cotidiano. Eu quero também deixar a toda a nossa audiência os meus melhores cumprimentos e dizer também que é um grande privilégio neste instante ter uma audiência tão seleta que é esta aqui do Vejam Só. Muito obrigado e convido a todos também que desde já iniciam nos acompanhando aqui nesse programa a observarem que o tema de hoje é fantástico, imperdível. Sem dúvida. Inclusive, o professor Ivan, nós vamos aproveitar a oportunidade, professor, para falar um pouquinho do seu material, do seu livro. Não foi o livro que deu o tema, né? Mas quando apareceu o tema, eu já falei para a produção, liga para o professor Ivan que ele tem um livro, ele vai nos ajudar. O Deus Peregrino e a Igreja Virtual. Exato. Eu tive o privilégio, a grande alegria de publicar recentemente este livro, O Deus Peregrino e a Igreja Virtual, em que me lancei juntamente com um outro autor, Gésio Duarte Medrado. Nos lançamos a discussão a respeito do papel da igreja hoje diante desse cenário, daquilo que chamamos de digitalização da vida. Então, por este motivo, eu gosto muito do tema que vamos tratar hoje,
principalmente porque faz parte das minhas reflexões já há alguns anos. E, ó, eu já vou... Bom, depois eu falo, mas não vou adiantar agora não. Deixa para daqui a pouquinho. Quem quiser saber um pouquinho melhor sobre a Faculdade Teológica também de São Paulo, tem o site aí que a gente já mostrou. O pessoal pode acessar lá para pegar as informações, né? Perfeitamente. Acesse o site e verifique que nós temos 2 cursos hoje de teologia reconhecidos pelo MEC, tanto o curso presencial e também o curso em EAD, fora também um conjunto de cursos de pós-graduação. E o nosso objetivo, enquanto Faculdade Teológica Batista de São Paulo, é servir a Igreja brasileira. Amém, que bênção. Ó, então já fica aí para você a rede social do professor Ivan e também o site da Faculdade Teológica para você poder acessar, pegar as informações direitinho, tá bom? Se você não anotou, passou rápido, me perdi, fica tranquilo. Vai lá no nosso perfil oficial do Instagram, o programa Vejam Só, que você localiza essas informações também, tá bom? Já que nós estamos falando de rede social, antes de eu colocar o tema aqui, deixa eu mandar um abraço para a Vilma e para o pastor Jair Sá. Ele é pastor da Igreja Assembleia de Deus lá em Criciúma. Eles mandaram uma mensagem super carinhosa lá no meu perfil do Instagram, o @zeca_pereira. Se você quiser acessar, seguir, interagir, fica à vontade por lá também. Vai ser uma alegria poder compartilhar esse espaço com você, tá bom? E fica aqui o meu abraço à Vilma e ao pastor Jair também pelo carinho. Obrigado, viu, meus irmãos? São essas mensagens que nos dão ânimo aí para continuar a nossa caminhada, às vezes de muito trabalho, às vezes achando que vai dar certo, vai ser reconhecido e é bênção. Obrigado, meus irmãos, pelo carinho. Bom, hoje nós vamos falar sobre a era digital e da nossa vida na internet. Não sei nem se é vida real ou se é vida virtual, né? Acho que já foi virtual. Hoje parece que está mais real do que virtual. E, obviamente, que nós vamos colocar a ética cristã nessa história. Como é que vai ser o nosso comportamento nesse mundo? E não só o comportamento do indivíduo, mas também o comportamento da igreja. Porque, obviamente, a igreja vai precisar mudar. Mudar porque novas plataformas vão surgindo e, consequentemente, uma nova comunicação. E talvez esse seja o principal, a grande diferença. Só vou colocar aqui no tempero, aqui, depois nós vamos falar mais para frente, aprofundar. Nós estamos na era do TikTok. Eu não tenho TikTok, mas eu sei que é uma plataforma de vídeos curtos. 1 minuto, 30 segundos. E isso é consumido aos milhões. Aí eu te pergunto, como é que essa geração vai sentar no banco da igreja e ficar 1 hora ouvindo o sermão? Não sei. Eu acho que às vezes a nossa comunicação não vai funcionar mais. Mas nós vamos chegar lá, para daqui a pouco. Vamos lá, pastor Edmilson, quero começar ouvindo o irmão, depois o professor Ivan também vai fazer as considerações iniciais e você vai responder a nossa enquete. Principais desafios que a igreja vai enfrentar nessa era digital e já pode dar uma pincelada nas oportunidades. Afinal de contas, não vai ser só problema, né? Vai ter coisa boa que a gente pode aproveitar também. Por favor. Bom, meu irmão e todos os que estão nos assistindo, eu entendo que as mídias digitais, elas se constituem hoje ferramentas muito importantes para a disseminação da mensagem do Evangelho e alcança pessoas de uma forma muito extraordinária. Entretanto, eu entendo que há necessidade, sim, de um cuidado e uma intensa vigilância, porque um deslize nesse universo, ele é fatal. Então, nós precisamos estar muito antenados e ter um cuidado exacerbado, exagerado mesmo, porque uma ruína pode ser provocada em função de pequenos pedregulhos, pequenos entraves aí nesse universo. Há uma grande possibilidade de atuação da igreja nesse meio. Eu estive aqui, quero já apresentar isso, eu estive fazendo um levantamento. E aí tem uma plataforma de inteligência artificial de dados que mostrou o seguinte, que em 2022, os usuários brasileiros perderam apenas para os usuários da Indonésia em tempo de conexão nas redes sociais. Ou seja, o tempo médio que um brasileiro
fica na rede, isso em 2022, 5,3 horas por dia. E aí o que o irmão estava perguntando aqui, comentando, como a igreja vai aproveitar isso? É um grande desafio. Se nós formos falar dos problemas que as redes sociais apresentam, são inúmeros. Eu acho que a igreja precisa, em primeiro lugar, estar antenada com isso e depois como administrar isso e trazer uma resposta favorável ou uma direção para que a mensagem do Evangelho seja aí, de alguma forma, inteligível para todos em tão pouco espaço de tempo. Sim, porque talvez o mais importante, pastor, acho que é legal também a gente reafirmar isso aqui, é que a pergunta não é mais se você gosta ou não da era digital, das redes sociais ou da inteligência artificial. Não é se você gosta ou não, porque ninguém mais quer saber. Ela já vai tomar conta, ela já é presente, ela já existe e vai dominar. É a mesma coisa de anos atrás da máquina de escrever do computador. O professor Ivan é um amante dos livros e ele vai me dar razão. Tinha escritor que não queria trocar a máquina de escrever pelo computador. Não. Ele achava que a inspiração dele, né, o poema não seria o mesmo. Perderia a essência. Hoje tem algum escritor que usa a máquina de escrever ao invés do computador? Não. Dificilmente nós encontramos hoje escritores se valendo da máquina. Apesar que existe toda uma nostalgia. Eu, em casa, tenho uma máquina de escrever e, às vezes, eu escrevo bilhetes. Mas algo bem... Sabia que eu ia pegar. Eu sabia. É algo artesanal. Às vezes, eu brinco escrevendo alguns bilhetes na minha máquina de escrever. Mas posso dizer, deve ser mais pelo aspecto afetivo. Exato. Não é isso? Tem razão, Zeca. É a memória afetiva. Isso, mas aquilo que traz. Eu sei que isto é impossível hoje eu me considerar, ou pelo menos me imaginar, voltar a escrever livros na máquina de escrever. Eu já cheguei a escrever um livro. Meu primeiro livro foi na máquina de escrever, há 20 e poucos anos. Mas, é claro, hoje, com o computador, e a partir do computador, com essa abertura para esse cenário digital, nós percebemos o quanto a tecnologia facilita a nossa vida. No entanto, é necessário que haja uma certa cautela, porque a tecnologia ela também tem as suas armadilhas. Por exemplo, uma dessas armadilhas que podemos citar aqui diz respeito ao vício. Nós temos hoje um contingente significativo de pessoas viciadas em navegar nas redes sociais. Por quê? A estrutura, o pastor falou há pouco desses pequenos vídeos, a estrutura destes pequenos vídeos de algumas tecnologias, de fato, é provocar o vício. Então, hoje nós temos um vício pela tecnologia e um fenômeno que eu comecei a identificar e atribuir um nome diante da falta, aquilo que eu chamo de dromoreligião. Dromo é um termo grego que significa velocidade. Então, até mesmo no campo religioso, nós encontramos pessoas que, de um lado, estão viciadas na velocidade. Dificilmente hoje se consegue prender a atenção de uma certa camada da população brasileira por mais de alguns minutos. Ficam dispersos rapidamente. Então, essas mesmas pessoas, viciadas na velocidade do contato, naquele cenário de apenas passar o dedo na tela e ir trocando de uma imagem para outra, essas pessoas, quando sentam, por exemplo, em um banco de igreja, em uma sala de aula, não conseguem mais se concentrar. Por quê? Estão viciadas na velocidade. E um dos desafios, concordo plenamente com o que foi dito, um dos desafios da igreja nesse cenário cibernético é também lidar com essas pessoas viciadas em velocidade. E o problema é que a velocidade, ela traz uma alteração de comportamento. Porque aquela pessoa que hoje, quando recebe uma mensagem
nessas plataformas de mensagens e já estão acostumadas a aumentar a velocidade. Está lá no 1, coloca em 1,5. Coloca na velocidade 2. Essas pessoas também não têm paciência para ouvir uma pessoa em um diálogo. Não consegue mais, porque não tem o botão para aumentar a velocidade. E ainda acrescentando, me permita, Zeca, nós temos um outro problema também, que é, vivemos hoje em um cenário cibernético da imagem. Hoje, a imagem tem um apelo, tem um convite muito forte às pessoas. E nós somos participantes de uma proposta religiosa que é uma proposta da leitura, do texto. Então, ao lado disso, a digitalização da vida nos coloca diante de pessoas que já não leem mais. Então, o povo da Bíblia, lá de trás, como éramos apelidados, não sei se os pastores aqui, sim, quem nos ouve, já chegaram a ser apelidados na escola do povo da Bíblia. Olha o Bíblia ali, etc. Então, nós éramos identificados como indivíduos da leitura. E agora a igreja tem esse desafio, que é propor a leitura para não leitores, para pessoas viciadas em imagens. Então, são os desafios que se colocam. A igreja, os teólogos, os cientistas da religião também não podem fugir disso, porque a proposta está aí e os desafios não temos como fugir. Um tempo que não volta, não muda, daqui para diante, né, professor? Eu acho que talvez esse seja o maior impacto para quem nos assiste. Não adianta ficar brigando, isso não vai regredir. Agora é só para frente. Como diria o poeta popular, né? Daqui para frente é só para trás. Perfeito. E isso é um pouco traumático, né? Porque nós estamos vivendo uma velocidade de mudanças tecnológicas muito intensas. Porque nós ainda nos deparamos com pessoas no nosso cotidiano que nasceram em uma época em que não havia celular. Sim. Nasceram em uma época em que não havia GPS. Hoje, nós, ao lado disso, temos pessoas que nasceram em um mundo e se questionam, o mundo do GPS, o mundo do celular, o mundo das plataformas digitais, o mundo do stream. E essas pessoas, de repente, questionam como vocês conseguiam viver sem celular, sem tudo isso, sem toda essa tecnologia que nós temos. E então, existe hoje também um desafio da igreja, que é lidar com os nativos digitais, com os migrantes digitais e com aqueles que não têm acesso à tecnologia ainda. E pregar para todo mundo ao mesmo tempo. Não dá nem para dividir em classe essas eras, né? Essas gerações. Tem que pregar para todo mundo. É um desafio. Antes da gente continuar aqui a conversa, deixa eu colocar aí para você a nossa enquete que está lá no Instagram. Então, se você ainda não segue o nosso perfil, não curte lá a nossa página, né? @programa Vejam Só. Chega por lá que você vai localizar as nossas enquetes. A pergunta de hoje é a seguinte, os principais desafios éticos na era digital que mais preocupa você que nos assiste. Primeira opção, privacidade. Essa questão da privacidade é o que mais te preocupa. Segunda opção, discurso de ódio. É a principal preocupação. Ou o comportamento online daqueles que professam a fé em Cristo. Escolha uma das opções, vote. Na postagem seguinte você justifica a sua escolha, tá bom? E aí nós vamos tentar colocar aqui durante a nossa conversa algumas opiniões também. Pastor Edmilson, o irmão acredita na possibilidade de uma substituição da congregação, da comunidade, do ajuntamento pela virtualização da igreja? Não. Eu não acredito nisso, porque, embora nós estejamos nesse universo pujante da velocidade, das pessoas terem um acesso maior a outras pessoas, mas também, em contrapartida, nós temos uma série de problemas que isso vem causando na sociedade, inclusive com números alarmantes, porque nunca antes na história nós tivemos tantas pessoas com depressão, com crises de ansiedade,
E os especialistas dizem que boa parte disso é em função dessa virtualização da vida. Então, o que nós temos hoje para enfrentar? Nós temos esses problemas psicológicos, quadros depressivos, o isolamento social, uma percepção distorcida da realidade, os relativismos dos fundamentos éticos, morais, propagação do ódio. Há um fomento muito grande das rivalidades. E se nós, como igreja, entendermos que o ambiente virtual possa ser um ambiente de encontro, suplantando esse ambiente de encontro presencial, eu acredito que, sem dúvida, estaremos fadados ao fracasso. Então, jamais poderemos substituir isso. Pastor, deixa eu colocar uma pimenta aí nessa sua resposta. O irmão não acredita ou não quer que aconteça? E eu vou justificar. O irmão falou aí do isolamento social como um desafio ou um problema da virtualização dos relacionamentos. E eu concordo, viu? Eu concordo com o irmão. Porém, essa geração, ela já não vê mais isso como um problema. Porque o relacionamento virtual para ela é o relacionamento social. Para ela é aquilo. Tem pessoas, por exemplo, que estão naquelas... Como é que é o nome? Quando o pessoal se reúne ali para jogar e eles estão todos logados em um aplicativo. Pai, esqueci o nome. Mas eles estão todos logados em um aplicativo, eles estão conversando, eles estão se vendo e eles estão jogando o mesmo jogo, eles estão assistindo o mesmo filme, compartilhando da mesma série, eles estão conversando. Tem um nome, esse aplicativo aí, Discord. Lembrei, Discord. E para eles, pastor, se você perguntar, eu falo, não, eu fiquei com meus amigos a tarde inteira. Eu encontrei com o pessoal a tarde inteira. Nós ficamos juntos. Vou mais além, hein? Muita reunião eclesiástica, sim. Pequenos grupos, reunião de oração, muito. E se você perguntar, para eles é suficiente. Então, vou repetir a pergunta. O pastor não quer que aconteça ou acha que não vai acontecer mesmo? Olha, eu acho que até um certo grau pode ser que aconteça. Mas, bom, vamos responder a outra pergunta. Eu quero que isso aconteça? Não. Não quero que isso aconteça, porque pastoreando, eu entendo e vejo isso, sinto isso, a necessidade do estar próximo, do abraçar, do pegar na mão, de olhar nos olhos e sentir ali como está aquela pessoa, vendo-a presencialmente, fisicamente. Isso eu vejo é muito perigoso. Se chegar ao ponto das pessoas perderem o contato, porque, sem dúvida, o universo virtual facilita e muito essa proximidade, entre aspas, né? Essa proximidade, entre aspas. Se nós caminharmos para isso, eu acredito que viveremos, talvez, aquilo que Jesus falou. Porventura, será que o amor não vai se esfriando aí? E aí nós vamos nos perder nas relações? E quando Jesus voltar, será que vai encontrar fé nessa terra? Então, não quero que isso aconteça, embora esteja acontecendo. A gente ouve, lê que já tem ajuntamentos virtuais, pessoas com cadeiras cativas já no metaverso religioso. Para mim, isso é assustador. Talvez porque eu seja de uma geração anterior. Para essa geração, talvez soa interessante isso. Mas eu vejo, em função da minha vivência, tanto profissional, eu sou também um professor e tenho contato com muitos alunos, Sim. E na igreja, pastoreando pessoas, eu vejo que a ausência desse contato físico, se um dia isso daí deixar de existir, o contato físico, nós caminharemos por um mundo muito estranho, muito perigoso, porque as pessoas perdem a noção do que é realmente viver. Professor Ivan, como um estudioso do tema, eu quero ouvir também as suas contribuições. Porque fico de verdade com a impressão que nós estamos num caminho ou uma direção a esse ponto. A pandemia acelerou muitos processos. E por isso, às vezes, com alguns problemas, né? Então, por exemplo, o trabalho. Milhões de pessoas não voltaram mais aos seus trabalhos presenciais. Não voltaram. Então, tem gente hoje que passa o dia inteiro
dentro de casa. Trabalha, estuda e está dentro de casa. E se você perguntar, ela fala, não, eu tive com o pessoal do trabalho, encontrei com o pessoal da faculdade, fizemos trabalho em grupo, encontrei com o meu time do trabalho, não é assim? Sim. E não saiu de casa, não abriu a porta de casa e faz isso de segunda a sexta. E, obviamente, que essa interação social vai diminuindo. Sim. Não faz mais sentido. Estamos, de fato, caminhando para esse mundo, professor Ivan, e essa necessidade de contato é mais nossa aqui, ó, dos anos 80, anos 70, que ainda pensa que isso é importante? Olha, eu vou dizer sem medo de errar e talvez sendo redundante. O futuro é incerto. Mas agora ele é incerto numa tal intensidade que nós, de repente, o que estamos falando hoje aqui, a respeito de todo esse cenário digital presente e disponível, de repente daqui a 1 ano ou 2, isso já seja coisa do passado. Só para... O pastor estava falando a respeito do contato necessário, de fato. A proposta do cristianismo é o partir o pão, dividir o cálice. Então, eu tenho a impressão do seguinte, que há espaço e o caminho seja experiências simultâneas. Como assim? Nós continuarmos nos reunindo enquanto igreja em um local físico, isso eu acredito e espero que não deixe de existir. Com todo o meu coração, com todas as minhas forças eu digo isso. Mas, em dado momento, talvez ao lado disso haja, como está ocorrendo hoje, convivências simultâneas do congregar cibernético, do congregar digital. Mas eu tenho minhas dúvidas se eventualmente lá no futuro, e aqui talvez um exercício apenas de reflexão acadêmica, eu tenho as minhas dúvidas se no futuro essa ideia que nós temos, essa necessidade do toque, do abraço, será que lá na frente isso não virá o toque e abraço no universo digital, onde de repente eu sinta o pastor Saraiva, que está eventualmente no Nordeste, e eu aqui em São Paulo, e de repente eu sinta o pastor Saraiva abraçando-o, e de fato abraçando-o virtualmente, e a sensação seja a mesma do que um abraço físico. Há uma proposta já bastante adiantada para que no futuro isso seja possível. E o que é mais assustador, Zeca, é que este futuro, de acordo com essas pesquisas e levantamentos e investimentos, não seja um futuro tão distante, em que eu possa sentir o cheiro do local, do presente novo, da fruta que está na casa de alguém a centenas de quilômetros de onde eu estou. Ou seja, repito, o futuro é incerto. E aí, falando em desafios, né? O nosso desafio, enquanto pensadores, enquanto igreja, seja o desenvolvimento de um ethos, ou seja, um modo de comportamento que testemunhe Cristo, que testemunhe a proposta do Evangelho, inclusive no ambiente cibernético, seja qual for a proposta que venha para o futuro. É isso aí, Zeca. A gente vai ficar pensando, tentando adivinhar as coisas que vão acontecer. É óbvio que fica muito difícil, a gente não consegue, a gente passa aqui um exercício de fato. Mas eu queria aproveitar um pouquinho para a gente aprofundar numa questão, meus irmãos, do comportamento. E por isso que eu fiz questão de colocar no título a ética cristã. O professor Ivan já lembrou aqui que em um tempo passado nós éramos conhecidos como o povo da Bíblia, o povo do texto. Tivemos outras marcas que foram realmente distintas para falar, esse daí é cristão, esse tal. Foram diminuindo. E eu vou ser mais ousado. Na era digital, ouso afirmar que elas desapareceram. Vou abordar alguns pontos e vou querer que vocês contribuam com eles. Primeiro deles, discurso de ódio. Pastor Edmilson,
parece que a plataforma ou o espaço cibernético, digital, como você queira falar aí, denominar, ele abriu uma oportunidade assim para colocar para fora tudo aquilo que estava preso, entalado na garganta. E o que a gente tem visto não tem sido coisa boa, infelizmente. Queria que o irmão contribuísse um pouquinho como é que fica essa questão da ética cristã num universo de verdade mundial, onde todo mundo tem acesso e onde os cristãos têm, de fato, destilado ódio para todo lado. Zeca, não dá para nós negarmos essa realidade do universo virtual. Ele existe e a igreja tem que lidar com isso. Estamos hoje vivenciando isso. Eu entendo que há necessidade da igreja se debruçar cada vez mais sobre esse tema. Eu acho que, em primeiro lugar, antes a propagação do evangelho através das mídias é necessário, mas eu acho que uma das grandes frentes de trabalho que a igreja precisa se debruçar nela é a instrução da sua membresia acerca do uso correto das redes sociais. E eu acho que, falando da ética, se perde muito isso hoje, porque nós vemos cristãos dando mau testemunho nas redes e isso tomou uma proporção que nós não conseguimos mensurar. Eu penso assim, a igreja ela deve talvez treinar os seus membros para a utilização das redes sociais, embora haja muitas frentes de trabalho que vá nesse sentido do treinamento do uso das redes, mas eu vejo que é mais no sentido de angariar seguidores do que propriamente da utilização correta, pautada na ética, e no nosso caso, numa ética cristã. Então eu penso assim, eu vou aqui rapidamente, não sei se há tempo para isso, por favor. Trazer algumas orientações que eu julgo serem necessárias nesse momento para esses cristãos que estão lá nas redes sociais. Primeiro, nós somos orientados pela palavra de Deus a tudo que nós viermos a fazer para a glória de Deus. Então, quando eu me comunico lá, eu estou me comunicando para manifestar as grandezas do reino de Deus. Se esse tipo de comunicação que eu fizer lá, pastor, mas aí você está falando só do universo cristão? Não, mas eu tenho as minhas redes também profissionais. Não, vamos tratar aqui do universo cristão. As redes profissionais você age como um cristão também, dentro do seu profissionalismo. Então, eu estou ali postando, criando um vídeo, por mais curto que seja, de 30 segundos, mas é para a glória de Deus. E aí eu tenho que tomar cuidado também com o tempo que eu dedico a isso. Porque eu achei uma frase interessante de um escritor que disse assim, uma das maiores utilidades do Twitter e do Facebook, Twitter que agora já é X, né? A velocidade dessas transformações que o professor falou, né? Talvez daqui 2 anos estaremos discutindo outras ferramentas que são usadas aí nesse universo, né? Mas ele disse assim, uma das maiores utilidades do Twitter e do Facebook será provar no último dia que a falta de oração não era por falta de tempo. Porque as pessoas estão dedicando hoje muito tempo. Essa pesquisa que eu consegui, uma pesquisa recente, na média, o brasileiro fica mais de 5 horas numa rede social e dentro desses milhões de brasileiros, milhares de cristãos. Não, sem dúvida. Milhares de cristãos. Se colocar 8 horas de trabalho no dia, meu Deus. 8 horas de sono, mais 2 de deslocamento, 16, 18, com mais 5, Pois é. não sobrou quase nada. Então, Para essa parte que vocês estão defendendo, leitura, oração, não vai dar tempo. Mais algumas orientações, Zeca. Use a temperança no uso das redes sociais. O tempo que eu estou dedicando a isso é o ideal, não está interferindo no meu espaço de adoração. Pessoas hoje no ambiente de culto, onde nós temos ainda essa proximidade, o ajuntamento, às vezes perde ali boa parte do ajuntamento porque estão ali nas suas redes sociais. Sim. Nesse momento presencial, então, as pessoas, mesmo presencialmente, estão substituindo a oportunidade de estar juntos para estarem nesse universo. Então, é um perigo também. O que eu devo compartilhar? E o que eu não devo compartilhar? Eu tenho que ter essa sensibilidade. E aí, lógico, que a igreja ela pode me auxiliar nisso, a analisar, dentro daquilo que eu recebo, o que pode ser compartilhado ou não. Pastor Edmilson,
Posso pedir para o irmão parar nesse tópico? Sim. Depois a gente continua. Tá bom. Porque eu quero pegar essa parte do compartilhar, juntar aqui com essa questão do discurso de ódio e passar a palavra para o professor Ivan para ele falar também. E vou colocar um exemplo prático para a gente debater sobre essa questão. Recentemente, alguns dias atrás, né, feriado nacional aqui no Brasil, muito famoso, uma festa popular muito famosa, Carnaval, foi postado por um perfil de fofoca gospel, que já tem uma contradição aqui muito grande, mas foi postado, um pastor muito conhecido, um jovem pastor, junto com a sua esposa, curtindo a folia. Eles postaram lá, já fizeram uma provocação na legenda e deixaram o povo se matar lá nos comentários. E aí, meu irmão, o discurso de ódio vem sem trégua, sem trégua. Eu sou de uma época onde a gente tratava o pastor com muito respeito. Não estou querendo fazer juízo, não é certo, não é errado, não é isso que eu estou discutindo aqui. Eu estou falando do respeito e do discurso que foi colocado no pastor e na sua esposa. Primeiro nós vamos falar do discurso de ódio, depois nós vamos falar da privacidade, que esse mesmo exemplo gera isso também. Professor Ivan, vamos lá. Como é que está a ética cristã nesse discurso de ódio aí que a gente vê destilado aí nas redes sociais? Zeca, ética cristã está diretamente relacionada àquilo que nós chamamos de testemunho. Então, ética cristã é igual a testemunho. Então, quando nós nos deparamos com cristãos envolvidos e até mesmo apaixonados com o discurso de ódio, eu tenho dúvida da vida cristã dessa pessoa. Por quê? O cristianismo ele não está vinculado a esta proposta de discurso de ódio. Jesus de Nazaré, quando ele está em seu discurso, em seu grande ensinamento no monte, lá em Mateus capítulo 5, ele chega a destacar: bem-aventurados pacificadores. Então, quando eu me deparo com esse discurso de ódio, e o discurso de ódio ele causa vício, pessoas viciadas em ódio, viciadas em palavras que machucam, viciadas em palavras destinadas a destruir seres humanos. Esta pessoa, ela precisa estar atenta à sua proposta de vida cristã. Então, na medida em que, vou repetir, ética cristã é igual a testemunho, é necessário que estas pessoas, elas compreendam que elas estão afastadas da proposta do cristianismo. E isso é triste falar, porque quando eu me deparo com cristãos viciados no discurso de ódio, viciados em propostas de aniquilamento de reputação, o linchamento virtual de reputação. Isso é triste porque isso até mesmo traz um mau testemunho não somente pessoal, mas para a igreja. Uma característica que também merece a nossa atenção é a seguinte: ao lado do discurso de ódio, e lembrando que o que você disse, Zeca, ao lado do discurso de ódio, existe também a fake news. São irmãs siamesas. Então, a fake news é um nome pomposo hoje na era digital para se referir à mentira. Então, quando cristãos estão envolvidos com a mentira, existe uma compreensão cristã, bíblica, de que a mentira tem uma paternidade. Tem uma paternidade. Esses cristãos que abraçam as fake news e são replicadores de fake news, ou sequer param para refletir se de fato aquela mensagem que querem lançar aos milhares em suas plataformas digitais, se aquela mensagem é verdadeira. Porque aquele que compartilha fake news também é mentiroso. Eu estou diante de uma coparticipação na mentira. Seja uma mentira para destruir pessoas individualmente consideradas, para a destruição de carreiras ou a destruição de reputação. E isso nos coloca diante da necessidade de lembrarmos.
A proposta cristã segue no sentido de ensinar as pessoas a viverem. Mas que tipo de vida? Uma vida articulada a partir do Evangelho. Nós nos deparamos com Jesus ensinando a todo tempo nas sinagogas. Jesus reunindo o povo para ensinar. E ensinar o quê? Ensinar o Evangelho. E a partir daí, ensinar as pessoas a viverem. Então, pastor Saraiva, gostei muito do que foi dito pelo senhor. É necessário ensinar as pessoas a desenvolverem um ethos enquanto modo de viver, um modo de viver no ambiente digital. Porque com a digitalização da vida existe hoje também aquilo que nós chamamos de identidade digital. Então é preciso que as pessoas, nós, preservemos a nossa identidade digital. Então, da mesma maneira que eu tenho cuidado, eu tenho zelo da maneira pela qual eu trato o meu pastor, ou um pastor, ou uma pessoa mais velha, uma pessoa de... um ser humano, para ser mais específico, da mesma maneira que eu tenho cuidado para tratar um ser humano com dignidade, esse ser humano que está no meu contato no mundo analógico, né? Eu preciso ter o cuidado também para não ferir sensibilidades no meio ambiente digital. É porque, às vezes, a destruição é irreversível. Enquanto o professor falava aqui da fake news e dessa questão da reputação, me lembrei aqui de um caso muito famoso, um irmão jurista, né? Um caso de repercussão nacional aí da escola base, aqui em São Paulo, onde os donos foram acusados, né, de abuso sexual, né, dos alunos. Sim. E foi uma exploração incrível da mídia, foi um caso emblemático e depois todos os estudantes passaram por ele, porque depois foi comprovado que eram mentiras, eram acusações falsas. Me permita só um acréscimo, Zeca. Existe também o que nós temos que chamar e ensinar o povo, que diz respeito à responsabilidade nas redes sociais. Perfeito. E essa responsabilidade é tão gigantesca pelo seguinte: se alguém faz um post, então vamos lá, um indivíduo faz um post mentiroso, ou um post em discurso de ódio, para atacar quem quer que seja, caluniando, atacando a moral, enfim. A pessoa que fez o post, ela é culpada do ponto de vista jurídico e, naturalmente, cristão, porque no contexto cristão, a perspectiva é sim, sim, não, não. O que vem disso é procedência maligna. Sim. Então, sob esse cenário, o sujeito fez um post, repito, um post difamatório, um post com discurso de ódio, vem o outro na rede social e curte, do ponto de vista jurídico, quem curtiu é tão responsável quanto quem postou. Sim. Quem compartilhou, idem. Então é preciso que a cristandade, me permita esse termo, a cristandade esteja atenta à sua responsabilidade também no ambiente digital. Inclusive, recentemente, no final do ano passado, o STF aprovou também uma decisão onde os veículos de comunicação agora são responsáveis pelas falas dos seus entrevistados. Anteriormente, os veículos se eximiam, né? Sim. Não, isso não é opinião do convidado. Não, o STF decidiu. Então, os veículos de comunicação são responsáveis também por aquilo que vai ser falado nos seus programas. Exatamente nesse sentido. Para que eu não dê visibilidade para quem tem esse discurso, para quem mente e tudo mais. Senão eu vou me eximir da culpa e vou ficar abrindo espaço para quem o faz, né? Então, a gente tem que ter esse cuidado aí. Eu acho que o alerta do professor Ivan é primoroso. Volto aqui, pastor Edmilson, e vou colocar de novo aqui o caso que eu citei desse jovem pastor que foi veiculado nas redes sociais, ele curtindo o carnaval junto com a esposa. E eu queria aproveitar para falar da privacidade. Por que eu quero aproveitar esse caso para falar da privacidade? Porque não foi ele que postou. Alguém postou, alguém gravou, alguém publicou. Não foi ele. De novo, não quero dizer se ele fez certo, se ele fez errado, não é isso, se ele tem que ser disciplinado, não é isso que eu estou discutindo. O que eu estou discutindo é alguém invadiu a privacidade dele, jogou nas redes sociais e depois foi aquela bagunça. Isso me lembra Mateus 18, quando vai falar da disciplina, né? Foi isso que Jesus ensinou, não foi? Vai lá, grava o teu irmão, joga nas redes sociais e veja o que vai acontecer. Eu estou inventando aqui.
Minha tradução foi muito livre, parafraseou muito mal. Por favor, pastor, como é que... Comenta um pouquinho sobre esse comportamento aí, obviamente os perigos dele, né? Olha, posso ainda só fazer um adendo aí ao assunto anterior, aí, o discurso de ódio, que está intimamente ligado a esse caso. Eu separei alguns textos bíblicos e quero compartilhar aqui com todos. O apóstolo Paulo, escrevendo aos irmãos da igreja de Éfeso, carta aos Efésios, capítulo 4, 29, diz assim: não saia da vossa boca, e aí eu vou parafrasear aqui, não saia do vosso teclado nenhuma palavra torpe, e sim, unicamente, a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem, ou parafraseando, aqueles que leem o seu post, a sua mensagem, o seu perfil. 1 Pedro 2,9 diz assim, vocês são a geração eleita, vocês são um reino de sacerdotes, nação santa, um povo que pertence a Deus, para quê? Para usar o perfil de vocês no Instagram, no Face, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, eu vejo, nesse caso que o Zeca pontuou, desse pastor que caiu aí nas mídias sociais, eu vejo assim, quem começou a replicar isso, invadindo até a sua privacidade, talvez o professor tenha condições melhor do que eu para falar dessa invasão da privacidade, porque está lá, eu posso, a partir do momento que alguém postou, ou até mesmo a pessoa postou, eu posso usar essa imagem ou não posso. O professor talvez tenha condições de explicar melhor se isso pode ou não, o que eu posso fazer com essa imagem, o que eu não posso. Mas eu vejo assim, essas pessoas perderam uma grande oportunidade de aproveitar esse momento para falar das grandezas do reino de Deus. E não para falar de uma pessoa, do ser humano, ou se eu fui falho ou não, como o irmão bem pontuou, não estamos aqui para trazer juízo sobre isso, mas nós devemos aproveitar esse espaço, já que tem uma grande visibilidade, por que não falar do amor de Deus, das grandezas do amor de Deus? Vou encerrar aqui, Zeca, com mais um texto, pode ser? Por favor. O apóstolo Paulo escreveu ao nosso irmão Timóteo, a segunda carta escrita a ele, e eu peguei aqui uma tradução da NVI, eu gostei muito da forma como está esse texto, 2 Timóteo 2, 23 e 25. Evite as controvérsias tolas e insolentes, pois você sabe que acabam em brigas. Ao servo do Senhor não convém brigar, mas sim ser amável para com todos, inclusive para com esse pastor, que teve aí a sua imagem arranhada, a sua reputação arranhada, apto para ensinar, tolerante, deve corrigir com mansidão os que se opõem a ele na esperança de que Deus lhes conceda o arrependimento, levando-os ao conhecimento da verdade. Então, se reside sobre os meus ombros como cristão, levar aqueles que me seguem ou aqueles que leem os meus posts ao conhecimento da verdade de Deus. E muitas vezes nós perdemos essa oportunidade. Sim. Até porque, né, pastor, bem rapidinho esse comentário, sim, a gente perde a oportunidade para aplicar aquilo que a Bíblia nos ensina. Sim. Muito provavelmente, e aí tirando até esse pastor aqui da conversa, o irmão poderia perder um membro da sua igreja numa situação assim. Sim. Se não fosse advertido, admoestado corretamente, não exposto. E aqui, meus irmãos, se a gente for falar de exposição, todo mundo vai ter a sua dificuldade. Todo mundo vai ter o seu problema. A Bíblia fala claramente, né? Se alguém diz que não tem pecado, faz Deus de mentiroso. Então, acho que a gente precisa ter também essa consciência nessa nossa prática nas redes sociais, né, pastor? Sim. Posso encerrar com mais um versículo? Claro. Eu separei mais um versículo aqui, olha. Filipenses 4, 5. Seja a vossa equidade notória a todos os homens, perto está o Senhor. Esse termo equidade, ele fala de uma apreciação, de um julgamento justo, de uma virtude de quem ou daquele que manifesta senso de justiça. Então,
quando eu vou analisar uma postagem, uma referência a alguém, eu estou tendo essa equidade e essa equidade está sendo notória a todos os homens? Sim. Consegui fazer uma avaliação justa? Então eu replico. Não consegui? Se eu não tenho condições de avaliar isso, eu escondo, não retransmito. E, se possível, se eu tiver a proximidade com essa pessoa ou, de alguma forma, eu conseguir o contato com ela, como cristão, o que eu tenho que fazer? Adverti-la. Ô, meu irmão, encontrei lá uma postagem sua e aí eu gostaria de adverti-lo como irmão em Cristo Jesus. Nós vamos encerrar esse bloco com a fala do professor Ivan. E, professor, eu queria que o irmão falasse um pouquinho sobre essa questão da privacidade. E o irmão, eu sei que é um adepto das redes sociais, sigo, posta muito conteúdo, vale muito a pena você seguir o irmão lá no Instagram, que eu tenho certeza que você vai aprender demais. E a pergunta é, o irmão não fica com medo de uma exposição excessiva, de uma invasão da privacidade, ou às vezes até de postar alguma coisa errada? E eu faço essa pergunta como um aluno aqui, hein? Porque eu fico muito preocupado. O que o pessoal vai pensar disso que eu estou postando? Será que é bom? É ruim? Melhor não postar nada? Fala um pouquinho sobre essa questão da privacidade, pastor. No ambiente digital, a privacidade é ouro. É algo que nós devemos tomar muito cuidado. Só que, a partir daí, somos nós mesmos que devemos fazer o filtro e separar o que é público e o que é privado, o que é particular. É muito arriscado pessoas que expõem a sua vida particular no ambiente digital. É arriscado do ponto de vista de até mesmo colocar a sua vida em risco ou da sua família, mas também colocar em risco a sua identidade digital. Então, quando eu faço postagens e aconselho a todos que nos assistem neste momento, é sempre termos um filtro. Eu vou postar este conteúdo com qual interesse? Com qual objetivo? Qual é a proposta? E mais do que isso, nós somos os primeiros julgadores do nosso conteúdo. Se ele é adequado ou inadequado. Se ele é cristão, ou seja, se ele sustenta ou está vinculado a um bom testemunho cristão, ou se ele, ao contrário, está colocando em risco a minha identidade enquanto cristão. Uma outra característica, Zeca, que eu gostaria de fazer um registro é o seguinte, o ambiente, ou melhor, o mundo cibernético que nós também experimentamos cotidianamente, ele exige de todos nós uma discussão a respeito do pecado. Porque ética cristã, ela discute o pecado. Então, a gente precisa também considerarmos o seguinte, ao lado daqueles pecados que a igreja lida cotidianamente, aquelas faltas de membros, as nossas faltas cotidianas, nós precisamos também verificar em qual medida nós não estamos envolvidos com o que eu vou chamar aqui de pecados cibernéticos, pecados digitais. E isso exige de todos nós, enquanto pensadores, enquanto lideranças religiosas, enquanto cristãos mesmos do banco, nós começarmos a refletir em qual medida a minha identidade digital, o meu eu digital, ou eu nas redes sociais, vou utilizar a palavra de novo, está a testemunhar as maravilhas do reino dos céus. Porque se nós desenvolvermos este cuidado, repito aquela palavra mágica grega, se nós desenvolvermos este ethos, este modo de viver de acordo com a proposta cristã, nós não estaremos a cometer faltas digitais, ou numa linguagem mais precisa, não estaremos a cometer pecados digitais. A prática da palavra de Deus serve também no mundo virtual. Perfeitamente. É isso. Eu vou precisar chamar um intervalo. É rápido. No próximo bloco, nós vamos já para as conclusões e considerações finais, tá bom? E principalmente uma aplicação. Então, meus convidados vão falar para você, olha,
É esse alerta, é esse cuidado, é esse comportamento, é isso que você tem que estar atento nesse momento. Fica ligadinho, nós vamos fazer isso no próximo bloco. Intervalo rápido, Vejam Só vai, mas na sequência nós já estaremos de volta. Bom, já estamos de volta com o Vejam Só, intervalo bem rapidinho aí na nossa conversa. Hoje falando sobre essa era digital e o comportamento, né, a ética cristã nessas plataformas, nas redes, na internet, nesse universo, né, que já está virando quase a nossa vida real, não é verdade? Recebendo aqui o pastor Edmilson Saraiva e o professor Ivan Durães, eles que no primeiro bloco colocaram aqui, fizeram as considerações, os apontamentos, e nesse bloco vão oferecer para você as considerações finais e uma aplicação da temática que nós abordamos, tá bom? Nós vamos fazer só um pouquinho diferente hoje, porque o nosso tempo está mais corrido do que o normal. Então, antes da fala dos nossos convidados, eu já vou colocar aí na tela para você o resultado da nossa enquete. Coloca aí, por favor. A pergunta que nós fizemos para você lá no Instagram foi o que mais preocupa você, quais são os principais desafios, o que mais te preocupa. 29% escolheram a questão da privacidade como o principal desafio, né? 40% o discurso de ódio, 31% o comportamento online. Nem foi possível a gente entrar na parte do comportamento, porque eu falei da invasão de privacidade, mas eu queria falar também de muito cristão que se comporta indevidamente, né? Não precisa ninguém postar para ele, ele mesmo já faz tudo de errado que tem que fazer, mas não deu para a gente chegar lá. Mas 31% dos nossos internautas falaram que o principal desafio é o comportamento. O pastor Edmilson deu uma introdução ali falando sobre a questão de ensinar, né, as pessoas. Mas é difícil, né, pastor? O pessoal acha que é terra sem lei, né? E sem Deus. E não é, como nós já ouvimos aqui o professor pontuando isso. Sem dúvida nenhuma, sem dúvida. Bom, vamos para as considerações finais da nossa aplicação aqui. O professor Ivan vai começar o bloco com a palavra. O pastor Edmilson vai ter a honra de encerrar o programa de hoje, então. Como é tudo muito rapidinho, 3 minutinhos, tá bom? Para a gente poder encerrar. Por favor, professor. Perfeito. O texto bíblico nos direciona para termos uma vida em abundância. E esta vida em abundância, naturalmente, ela ocorre naquilo que nós costumamos chamar hoje de ambiente analógico, a vida em abundância nesse ambiente analógico, mas também nós precisamos cultivar a vida em abundância no ambiente digital. O que isto implica dizer? Viver abundantemente no ambiente digital nos viabiliza a vivermos de maneira adequada, a vivermos de acordo com a proposta de existência constante no Evangelho, testemunhando a fé, a esperança e o amor. A minha última palavra aos nossos ouvintes que nos acompanham neste momento é o seguinte: quando nós estamos no ambiente digital, nós lá estamos como cristãos. Nós não somos não cristãos no ambiente digital, ou eventualmente há uma cortina que nos faz desaparecer, nos retira a identidade cristã. Ao contrário, aproveitemos o ambiente digital para também ali levarmos o testemunho da nossa experiência com Cristo. Obrigado, Zeca, pela oportunidade. Pastor Saraiva, muito obrigado pela gentil oportunidade de dialogarmos aqui. E a nossa assistência, deixo aqui os meus melhores cumprimentos de saúde e paz e até uma próxima oportunidade. Professor Ivan, eu que agradeço o carinho do irmão, não só comigo, mas com o programa. Obrigado de verdade por atender o nosso convite. Os contatos que o professor Ivan disponibilizou estão salvos lá para você no nosso perfil oficial do Instagram. O professor Ivan, que além de uma mente brilhante, de um ótimo teólogo, é sem dúvida nenhuma a barba mais bonita da teologia nacional. Muito obrigado. Professor Ivan, não tem incomparável. É incomparável. Essa barba aí
Você vê aqui, ó, a minha não chega nem perto. Tem que ler muito livro para chegar nessa barba. Como a nossa assistência irá nos assistir virtualmente, olha a gentileza virtual do irmão Zeca, que se concretiza aqui neste ambiente analógico onde estamos. E eles ainda fizeram uma maldade, colocaram nós dois, um do lado do outro, lá para comparar as barbas. Não tem competição. Obrigado de novo, meu irmão. Obrigado pelo carinho. Não vou falar de barba, tá, pastor Edmilson? Fica tranquilo. Eu não tenho esse privilégio. 3 minutos, meu irmão. Considerações finais e uma aplicação. Bom, eu entendo que é inegável o desafio que nós temos como igreja e como cristãos nesse universo digital. Eu penso o seguinte, que o meio digital ele deve ser um propulsor para a vivência como igreja. Por mais que estejamos no momento em que a virtualidade toma uma certa dimensão, mas eu acredito ainda que o meio digital deve ser esse propulsor para levarem as pessoas ao convívio como igreja. Eu entendo que é necessário nós estarmos juntos em Jerusalém, até que do alto sejamos revestidos de poder. E a Jerusalém hoje são casas simples, humildes, onde tem um ajuntamento de pessoas falando desse amor maravilhoso, que é o amor do nosso Deus. Então, estar ali é necessário para que a nossa comunhão seja fortalecida e a nossa caminhada de fé depende muito disso. Afinal de contas, nós precisamos, como o apóstolo Paulo ensinou aos nossos irmãos da igreja de Roma, lá no capítulo 15 aos Romanos, nós precisamos ser suportes uns dos outros nessa caminhada de fé e é necessário estar juntos para colocar o ombro de baixo. Virtualmente, eu ainda acredito que isso não seja possível. Então, o que eu penso? Usemos os meios digitais, falando da igreja, ou como cristãos mesmo, que têm a responsabilidade também do fortalecimento da igreja, usemos os meios digitais para levar as pessoas ao encontro como igreja, ao ajuntamento como igreja. E aí eu penso que a igreja pode se valer desses meios para o fortalecimento na integralidade do ser humano, no corpo, na alma e no espírito. Então é possível isso. Lógico que demanda um certo conhecimento e um aprofundamento nesse conteúdo, nesse contexto, mas eu acredito que levar as pessoas ao ajuntamento e usar desses meios digitais para o fortalecimento intelectual, na integralidade, como eu disse aqui, é um caminho que a igreja precisa seguir. Eu quero mais uma vez agradecer, Zeca, toda a produção desse programa maravilhoso, Vejam Só. Estava com saudades, estive aqui há um tempo atrás com vocês e é muito bom a forma como vocês levam a sério o reino de Deus e essas discussões bíblicas, teológicas, do contexto eclesiástico, da igreja, do cristianismo. E eu fico muito feliz e honrado em participar de um ambiente como esse e na presença de um servo de Deus, o qual tive a oportunidade de conhecê-lo hoje, professor Ivan Durães. Foi uma alegria conhecê-lo aqui, partilhar esse momento com o senhor. E mais uma vez, meu irmão, muito obrigado. E a todos os telespectadores, fica aqui o meu abraço e que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sempre sobre vocês. Obrigado, pastor Edmilson, também pelo carinho, pela atenção com o programa. Os contatos do pastor, da igreja, estão disponíveis para você lá no nosso perfil oficial do Instagram, no @programa Vejam Só. Felizmente, nós vamos encerrar a edição de hoje, mas você consegue ver, rever, compartilhar essa edição nas redes sociais. Ela vai estar disponível para você lá no nosso canal oficial do YouTube, tá bom? Forte abraço e até a próxima!